Boa tarde, estou aqui no consultório do Rio Mar, aguardando um paciente chegar e eu queria falar com vocês sobre uma paciente que eu atendi agora e é também bastante recorrente aqui no consultório, né? São pacientes que têm já implante de silicone, né? Tem muita paciente que às vezes percebe depois de algum trauma. É muito comum falar assim, eu tenho uma criança pequena, eu fui pegar um cachorrinho e ele acabou batendo na minha mama e eu percebi que a minha mama ficou diferente, tá dolorida, tá mais inchada. E pode acontecer mesmo, tá? No caso dessa paciente, ela tem uma bebê de 10 meses e aí ela foi pular, bateu na mama da paciente, ela colocou a prótese de silicone tem mais ou menos 5 anos. Tava tudo certo com os exames anteriores e ela teve uma rotação da prótese e ficou com bastante inchaço também na mama. E só mais ou menos 2 semanas. E pediram para ela, aí é uma emergência, pediram para ela uma ultrassonografia e uma ressonância magnética das mamas. A ultrassonografia, ela já é muito boa para conseguir ver se o paciente tem alguma ruptura da prótese, né? E se tem algum deslocamento também, que a prótese ela pode virar, né? Pode acontecer esse tipo de coisa. Não é tão comum, tá? Mas é uma coisa que eu vejo porque eu recebo paciente que tem alterações, né? Então, meu olhar fica mais... eu vejo com mais frequência, né? Do que acontece de verdade. E aí ela fez uma ressonância magnética, então, que realmente é o melhor exame pra gente poder caracterizar, ver o que está acontecendo com a prótese, o implante de silicone. E aí ela tinha uma coisa que se chama contratura capsular. No exame físico, já dava para perceber que ela tinha contratura capsular, tá? Todo corpo estranho que a gente tem é formado uma cápsula ao seu redor, tá? Isso é normal. O organismo tenta proteger, tenta isolar aquele corpo estranho do restante do organismo. Então, ter cápsula não é um problema, tá? Normalmente o silicone vai produzir mesmo uma cápsula ao seu redor. O organismo vai produzir uma cápsula ao redor do implante de silicone. O problema é quando acontece a contração dessa cápsula ao redor do silicone. E aí a paciente pode começar a sentir bastante dor. Antes até de sentir dor, ela começa a perceber que está tendo uma alteração no formato da mama, tá? Então, só o simples fato de você ter a contratura capsular vista no exame, isso não faz com que você tenha que fazer nenhum procedimento, alguma cirurgia ou nada desse tipo de coisa. Mas se a paciente tiver o silicone visível, eu consigo examinar a paciente, estou conseguindo ver a prótese de silicone, isso já mostra que é uma contratura capsular mais importante, que a gente fala que é o grau 3. Acho que não é tão importante vocês saberem o grau, é mais em relação mesmo aos sintomas, tá? E se a paciente sente dor, não vai ter jeito, a conduta vai ser cirúrgica, tá bom? Então, normalmente quem faz isso é o cirurgião plástico. Pode acontecer do mastologista também fazer, tá? Normalmente eu peço pra pessoa procurar o cirurgião plástico dela. Se ela não conseguir, aí a gente vê alguma coisa, né? A gente vê o que pode ser feito. Mas a cirurgia é tirar o implante de silicone, retirar aquela cápsula que foi formada, tá? E aí depois a pessoa coloca uma outra prótese de silicone, inclusive pode ser feito no mesmo procedimento se não tiver nenhuma infecção, tá? Vai formar uma nova cápsula. Isso aí não tem dúvida, tá? E pode acontecer de ter uma nova contratura capsular. Então não é garantia que você já fez uma cirurgia, resolveu a contratura capsular, que você não vai ter de novo, tá? Mas é um risco que a gente corre, né? Como todo procedimento invasivo, como qualquer cirurgia, a gente está sujeita aos riscos, né? Alguns riscos. Então essa contratura não é uma coisa super comum, mas é uma coisa que acontece. E em alguns casos, tá? Que não é a maioria dos casos, a gente vai ter que fazer a cirurgia para poder retirar o implante e retirar essa cápsula que provoca deformação e provoca dor no paciente, tá bom? É isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação a implante de silicone ou alguma outra coisa, vocês podem fazer a pergunta tanto pelo direct quanto aqui pela caixa de perguntas, pelos comentários, tá bom? Obrigada.